Segunda Crônicas, capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou na praça oriental, e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Amém? Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Podeis tomar assento. O rei Ezequias, ele começa a governar com 25 anos de idade, depois de seu pai Acás ter governado, feito um péssimo governo, levado o povo à idolatria, à mentira, fechado os templos, e o povo se afastou do templo. O povo não trazia mais holocaustos, o povo não louvava mais a Deus, as portas do templo estavam fechadas, os levitas, cada um tinha seguido o seu próprio caminho, cada um foi procurar o que fazer na vida secular, e tinham se esquecido da casa de Deus, tinham deixado a casa de Deus. No versículo de número 2 diz que ele fez o que era reto, conforme seu pai Davi. Ele busca como Davi tinha governado, como Davi tinha buscado a Deus, como Davi servia a Deus, como era a aliança de Davi com Deus, e ele traz isso como exemplo para o seu reinado agora. Ele não olha para aquilo que o seu pai fez, porque tudo aquilo que o seu pai fez foi mal. E ele então olha para Davi, como Davi fez. Davi edificou altares, Davi deu ao seu filho a planta para formar o templo. Então ele observa que enquanto nos dias de Davi se buscava Deus no templo, se entregava holocaustos, se buscava ao Senhor em adoração, Israel ia bem, tudo prosperava, mas no momento que viraram as costas, que pararam de fazer isso, no versículo de número 6 disse: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Que consequência terá tudo isso que nós estamos vivendo hoje? Que consequência terá para a família, para a próxima geração, aquilo que nós estamos aceitando e não lutamos para mudar? Que consequência nós estaremos enfrentando? Porque estamos aceitando não poder louvar a Deus, quando a palavra do Senhor diz que se o povo que se chama pelo meu nome me buscar, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra.
Nós estamos vivenciando exatamente como nos dias em que o rei Ezequias, ele assume o seu reinado. As portas fechadas, o povo amedrontado, o povo virou as costas. Mesmo que haja uma liberdade, ele pensa 10 vezes: será que eu vou? Será? Mas eu já tinha marcado outra coisa. Eu já tinha outras coisas para fazer hoje. Ir ao templo não tem sido a nossa prioridade. Louvar a Deus talvez não tenha sido a nossa prioridade. Mas ele chama o povo. Ele disse no versículo de número 10: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. É necessário buscar ao Senhor, é necessário clamar ao Senhor, é necessário voltar à oração, é necessário voltar o clamor, é necessário voltar o incenso da adoração, a oferta, é necessário adorar ao Senhor, honrar ao Senhor. E nós estamos no impasse, nós estamos vivendo esse impasse. Mas os levitas já saíram, não há mais, não tem mais, vai ser difícil. Nós temos que voltar a Deus, buscar em Deus aquilo que realmente é importante para nós. Versículo de número 11, ele diz: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. O Senhor tem nos escolhido em meio a uma nação idólatra, em meio a uma nação que está virando as costas para Deus. Deus tem escolhido você, Deus tem escolhido a sua casa, a sua família sacerdotal. O que Deus espera? Que nós venhamos diante dele para o servirdes e para sermos seus ministros e queimadores de incensos, entregar o nosso louvor a Deus, adorar ao Senhor, dizer que Ele vive. Nós estamos hoje na Páscoa, dia de passagem. Hoje é um dia propício, é o dia de uma passagem, sair de uma opressão, sair de uma situação de opressão e declarar liberdade, declarar vida, declarar ressurreição. Nós estamos hoje em um dia propício para isso. Estamos num dia que deveremos buscar ao Senhor. Versículo de número 12 diz: então se levantaram os levitas. É um tempo de se levantar, é um tempo de sair da comodidade, da negligência e declarar: eu quero servir ao Senhor, eu quero estar na sua casa. Que alegria poder voltar à sua casa, que alegria poder estar cultuando a Deus, que alegria ter liberdade de louvar a Deus. E nós temos que buscar essa situação, nós temos que crer nessa situação. No versículo de número 20 diz assim: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. Nós temos que ter um desejo de subir à casa do Senhor, de vir à casa do Senhor. Não aceitar a opressão, não aceitar palavras contrárias, não aceitar que não podemos louvar o nosso Deus, que não podemos adorar o nosso Senhor, que não podemos servir a Ele um culto. Nós não podemos aceitar essa situação. O rei Ezequias, ele entra para um grande desafio. Ele toma o seu país em uma situação de miséria, uma situação deplorável. Mas por que tudo isso estava acontecendo? Hoje nós nos perguntamos: por que tudo isso nos sobreveio? Por que todas essas coisas estão vindo contra nós? Por que todas essas coisas estão se levantando contra nós e nós estamos acuados, amedrontados,
intimidados e não reagimos, não temos uma reação, não desafiamos a nós mesmos para uma mudança, para uma transformação, porque tudo isso veio sobre nós, pela frieza, por virar as costas, por servir a Deus não ser mais a prioridade na nossa vida. Nós não estamos buscando a Deus como prioridade para a nossa vida. Então nós temos que clamar ao Senhor nesta manhã, buscar: Senhor, faça uma restauração, muda, Senhor, toda esta situação. Algo que há muito tempo não se celebrava mais em Israel, era a Páscoa. Havia uma palavra dizendo: olha, fazer isso todas as vezes, traga memória, traga lembrança de onde eu vos tirei. Nós começamos a uma decadência na nossa vida quando começamos a nos esquecer de onde Deus nos tirou. Como Deus mudou nossa vida. Muitas vezes nos acomodamos com uma prosperidade e pensamos que a prosperidade vem da nossa força, vem da nossa capacidade. Não, mas a prosperidade, ela vem de servir a Deus. E o rei Ezequias, então, ele busca em seu coração aquilo que estava faltando. O que estava faltando em Israel. O que há muito tempo eles não faziam. Abrir o templo, estar na casa do Senhor. E ele então vai buscar para que novamente venha a ser restaurada a celebração da Páscoa. Há muito não se celebrava mais. Há muito não celebrava mais a saída do Egito. Não se lembravam mais da passagem, de como foram libertos, de como foram transformados, de como saíram de uma vida de escravidão para uma vida de bênção. Então Ezequias, no capítulo de número 30, ele começa a restauração da celebração da Páscoa. Diz assim no capítulo de número 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para que celebrassem a Páscoa no segundo mês. Ele então começa a enviar cartas. Olha, subam a Jerusalém. Algo que há muito tempo a gente não faz. A celebração da Páscoa. Jesus, no dia da Páscoa, ele se declara como Messias, antes da sua crucificação. E ele diz: olha, quis muito participar com vocês. Quis muito que todos vocês estivessem aqui participando comigo. É a mesma carta, é a mesma mensagem. O rei Ezequias, ele manda mensagem a todas as tribos, a todos os moradores: olha, subamos a Jerusalém, é tempo de celebrar a Páscoa. Jesus reúne os seus discípulos e diz: eu muito quis comer convosco esta Páscoa. Eu quis muito comer com vocês. Eu quis que vocês participassem desta Páscoa. E não comereis mais, até que o reino de Deus seja estabelecido. E depois ele diz: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes fazei isto. Comei a Páscoa. Participe do meu corpo e do meu sangue em memória de mim. Nós não podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou, de onde o nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou, de onde Ele foi nos buscar. Estávamos perdidos, escravos, condenados à morte, e Ele nos deu a vida. Então o povo de Israel há muito não celebrava a Páscoa. Há muito não se lembravam de onde Deus tinha tirado eles.
Agora eles estavam dispersos. Não havia mais culto, não havia mais celebração, não havia mais holocaustos, mas não se apercebiam que isso estava trazendo uma grande maldição sobre a nação. Não se apercebiam que o mal que entrou nessa nação é porque eles transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O rei Ezequias, ele chama para uma grande volta. Vamos voltar, vamos celebrar, vamos cultuar a Deus, vamos trazer Deus como prioridade na nossa vida, vamos buscar Deus novamente, como buscava Davi, como Davi, ele buscou ao Senhor. Vamos nos esquecer dos dias passados, que nós nos afastamos ao Senhor. Vamos novamente restaurar a Páscoa, a celebração. Vamos nos lembrar de onde Deus nos tirou, como Ele nos salvou das mãos de Faraó. Hoje nós duvidamos que Deus pode nos libertar. Hoje nós temos medo das leis, de ditadores, e eles vão se levantar, pode ter certeza disso. Eles vão se levantar, mas o povo de Deus tem que se posicionar. Ainda que me mate, eu louvarei o Senhor. Essa tem que ser a nossa decisão. Nós não podemos abrir mão por uns dias de sossego. Nós não podemos abrir mão de uma vida eterna por uns anos que nós vamos ter prosperidade. Ah, se não servir, se você negar esse Jesus, então nada vai te acontecer. Eu prefiro negar o imperador. Negue o imperador, mas não negue Jesus. Negue o governo, mas não negue Jesus. Ainda que tire a nossa vida, nós temos uma vida eterna. Creia nisso, não abra mão da vida eterna. E Ezequias então, ele começa a dizer, olha, precisa haver uma mudança nessa nação. O que a palavra está nos falando hoje? Precisa haver uma mudança nessa nação. E por onde começa essa mudança? No altar. Nos levitas, nos sacerdotes. Em nós que começa, naqueles que foram chamados, naqueles que foram chamados por Deus para queimar incenso, para trazer louvor. Você é uma vida que foi levantada por Deus para louvar ao Senhor. Versículo 5 diz, e disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus e vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, tira do santuário as imundícias, tira aquilo que não provém de Deus. Quantas coisas nós trouxemos por modismo, e nos esquecemos da verdadeira palavra. Voltar à palavra, voltar a Deus, buscar no Senhor. Versículo 10 diz, e os correios foram passando de cidade em cidade. Capítulo 30, versículo 10, pois pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém, riam-se e zombaram deles. Porém, riam e zombavam deles. Quando o correio ia passando e dizendo, voltemos à casa do Senhor, muitos riam, muitos zombavam. Nós pensamos que a perseguição ao povo de Deus é hoje. Sempre teve. Se você se declara povo de Deus, você será perseguido. Se você quer servir o Senhor, será perseguido. Mas o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te libertar. Versículo 11 diz, todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. O que está precisando para a nossa terra? Humilhar e orar. Porém, não é muitos não, meu irmão. Muitas vezes nós pensamos, olha, todo mundo vai voltar, todo mundo vai buscar, só aqueles que entenderam o chamado, que é um tempo de se humilhar, riram, zombaram
deles. Nós seremos motivo de escárnio, nós seremos motivo de zombaria. Todas as vezes que fazemos um ato profético, todas as vezes que nos levantamos para um ato profético, quem passa zomba, ri. Olha os crentes, ainda ontem um grupo de pastores aqui de Mogi foi ao hospital, orar ali na porta do hospital, e muitos passavam, riam, xingavam, zombam. Quando você vai buscar a Deus, muitos vão zombar, muitos vão rir, mas buscar o Senhor trará cura para esta nação. O Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração. Versículo de número 18. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar, Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles dizendo, o Senhor que é bom, perdoa até aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Você que foi chamado, você que é levita, você que tem um chamado para oração, não se prenda, comece a orar. Ainda que o povo não esteja purificado, purifique você. Seja você purificado. Ainda que a sua casa não seja, seja você. Porque pela sua oração, o povo será curado. E ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou o povo. Como eu vou trazer cura para a minha casa? Como eu vou trazer libertação para a minha casa? Como eu vou trazer a prosperidade, alegria novamente para a minha casa? Se santifique ao Senhor, busque ao Senhor. Ah, mas ninguém quer saber de nada. Mas na sua oração, Deus vai perdoar e Deus vai limpar. Busque ao Senhor. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E muito, ele começa agora a crescer. A casa de Deus agora começa a se encher de alegria. Porque muitos começaram a voltar, começaram a crer no Senhor. No versículo de número 22, do capítulo 30, diz assim, e Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus dos seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas, toda a congregação, todos os que vieram a Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Tanta alegria nos dias do rei Ezequias, que volta a celebrar a Páscoa, que chama o povo novamente para a igreja, para o templo. E ele começa então a ver muita alegria. Ele começa a perceber que Deus estava se alegrando de tudo aquilo. E desde os dias de Davi e Salomão, não se via tamanha alegria. Nós oramos para que Deus venha reavivar a sua igreja. Nós pedimos para que haja um avivamento. Mas como haverá um avivamento se não buscarmos ao Senhor? Como haverá alegria se não louvarmos ao Senhor?
Como é que começa a alegria? Louvando ao Senhor, dando graças a Deus, falando aleluias ao Senhor. Quando começamos a louvar o Senhor, a alegria vem, ela vai tomando conta de nosso coração. Muitas vezes nós estamos esperando Deus alegrar o nosso coração. Nós fomos criados para louvar ao Senhor. Nós fomos criados para o seu louvor. Nós que temos que tomar uma decisão, esteja chorando, esteja aflito, esteja necessitado, abra a tua boca e comece a louvar o Senhor. Nós veremos uma grande alegria novamente. O Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar, ainda que não esteja purificado. Ah, mas eu não estou preparado. Quantas pessoas estão deixando de cear, de vir à ceia? Ah, eu não estou purificado. Mas quem purifica é Deus. É na presença de Deus que nós somos purificados. Quando nós nos afastamos, não tem como ser purificado. É buscando ao Senhor que nós somos purificados. É louvando ao Senhor. É vindo, venha como está. E o Senhor vai te purificando, o Senhor vai te limpando, o Senhor vai te alegrando, o Senhor vai tirando as arestas do teu coração, o Senhor vai trazendo alegria. Não diga, ah, eu não estou purificado. Venha, porque o Senhor te purifica, o Senhor te santifica, o Senhor é quem te abençoa. E o rei Ezequias, então, ele começa agora a perceber que houve uma grande mudança em Israel. O que nós estamos vendo hoje? Miséria, falta de empregos, falências. Ontem estive em um shopping e conversando com um comerciante, ele diz, olha, a casa de pastel já entregou, 3, 4 lojas que os proprietários não voltam mais. Já fechou, já fechou, já fechou. E eu estou pagando o aluguel com muita dificuldade, porque tem que pagar o aluguel. O que nós estamos vendo em nosso país? Nós vamos ficar quietos, acomodados, sabendo que há uma artimanha satânica para roubar a prosperidade do país? Sabendo que por detrás de tudo que nós estamos vivenciando, há espíritos malignos trabalhando? Há um principado e uma potestade sobre a nossa oração, sobre a nossa nação, que só sai com oração e jejum, casta de demônios, que tem tomado conta da nossa nação. Você que se chama pelo nome do Senhor, vai ficar na sua casa? Ah, minha casa está bem estucada. Foi uma das reclamações de Deus. Por que está na tua casa estucada, enquanto a obra está para ser feita? Por que está na tua casa estucada, enquanto muitos estão chorando? E a tua oração tem poder para mudar, o teu louvor tem poder para mudar. Ezequias não aceitou continuar a nação da maneira que o pai dele estava direcionando. Nós não aceitamos, não importa como está sendo guiada a nossa nação, nós não aceitamos. Não aceitamos. E como vamos nos rebelar? Na oração. Porque sabemos que por detrás do que está governando esta nação, há demônios, principados, potestades, príncipe das trevas. Onde há falência, onde há enfermidade, o Espírito de Deus não está. Tenha certeza disso. Onde há falência, onde há fome, onde há enfermidades, o Espírito de Deus não está reinando. Como vamos fazer nesses dias? Capítulo de número 31, diz assim: acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam, saíram às cidades de Judá,
quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. O que eles derrubaram? A idolatria. O que precisa ser derrubado nesse país? A idolatria da política. Os crentes viraram políticos. Os altares viraram políticos. Nós, pastores, viramos políticos. Nós não somos políticos. Nós somos sacerdotes. Nós somos de orar. Nós somos de determinar. Para mim não importa se é a esquerda ou se é a direita. Importa que Deus esteja no comando. Importa que Deus esteja sendo louvado. O pior dos governantes, se tiver temor de Deus, Deus sara a nação. Deus liberta a nação. O que está faltando? Nós nos posicionarmos não como políticos, mas nos posicionarmos como sacerdotes, queimarmos incenso ao Senhor, clamar por misericórdia ao Senhor. Ezequias, ele não se tornou um político, ele foi buscar o que havia se esquecido. Ele não foi governar a sua terra como seu pai tinha governado, mas ele foi governar como Davi agradou a Deus. Como Davi fez. Como Davi conseguia a proteção de Deus. Foi isso que ele foi buscar. O que a igreja precisa buscar hoje? Como os primeiros cristãos venceram reinos e apagaram o fogo e quebraram a espada. Como eles fizeram isso? Foram sendo políticos? Nós nunca vimos Jesus saindo à rua, gritando fora isso, fora aquele, fora César. Ele pega uma moeda e diz, a quem pertence? A César? Dá a ele. Mas nós temos um Deus poderoso. Não é tempo de política dentro da igreja, é tempo de oração, é tempo de clamor, é tempo de buscarmos ao Senhor. E acabando tudo isso, eles quebraram a idolatria. Muitas vezes a idolatria está dentro da igreja, está dentro da nossa casa, está dentro do nosso coração. O Senhor, Ele quer uma mudança. O capítulo 31 é o capítulo da reforma. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas. Segundo as turmas, a cada um segundo, o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para holocaustos, para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas do arraial do Senhor. Ah, não pode vir à igreja, pode vir aqui. Nós temos 5.000 metros de área. Cabe todo mundo aqui. Vamos marcar um dia de louvor, de adoração ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Domingo é Santa Ceia, esteja liberada a igreja ou não, venha, venha, nós vamos servir a ceia, se precisar servir lá fora, nós vamos servir. Doeu no meu coração vendo o meu irmão sacerdote, o dia inteiro ontem esperando o povo para vir buscar a Eucaristia, e não passava ninguém, ele com as suas vestes na porta do templo, mas quando passa no Cacau Show, está lotado. Onde está a nação? A nação se afastou de Deus, não sabe o que é Páscoa, não sabe o que é adoração a Deus. Nós estamos virando as costas para o que é sagrado. Estamos comprando tudo que eles nos vendem. Semana Santa não existe mais. Não era um linguajar que nós usávamos, mas agora é proibido falar que é Semana Santa. Não é mais Semana Santa. Nós não estamos nos apercebendo que estão roubando o que é sagrado. Que há um demônio em nosso país, roubando e nos enganando. Mas nós estamos como sapo, sendo cozinhado na água que está se aquecendo. Não importa, venha participar. Domingo será a grande Santa Ceia neste lugar. Só teremos pela manhã, não teremos à noite, só pela manhã. Saia da sua casa, tem espaço.
dá para vir. Venha cear pelo menos. Venha buscar ao Senhor. Há um grande chamado em nossa vida. Versículo de número 5. Depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também trouxeram os dízimos, de tudo trouxeram em abundância. Sabe por que o templo estava fechado? Porque não havia mais ofertas. Sabe o que eles estão esperando? Que os templos se fechem. Comece a observar os comentários. Quero ver os pastores agora sem oferta. O que eles vão fazer? As igrejas vão quebrar, vão fechar. Vai nada. Existe um povo que se chama pelo meu nome, que sabe o que é dízimo, sabe o que é oferta. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo dos bois, das ovelhas, dízimo das coisas dedicadas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus. Fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu, dizendo: desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido, temos fartado e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Creia no Senhor. Traga os montões. Domingo, traga a sua oferta, o seu dízimo. Traga 1 quilo de alimento. Iremos atender os necessitados. Venha à casa do Senhor. Traga uma cesta básica se você puder. Se você não puder, traga 1 quilo de alimento. Iremos socorrer a muitas pessoas necessitadas. A igreja, ela precisa socorrer. Até isso, tentaram tirar da igreja. A igreja não dá mais alimento para ninguém. A igreja volta à bênção em tudo. Deus muda as maldições para a bênção. É um tempo da igreja atender o pobre e o necessitado. Coisa que há muito tempo algumas igrejas tinham parado. Voltemos a isso. Mas nós temos que saber que todas as vezes que começamos a prosperar, tem pessoas que tomam uma decisão na vida dizendo assim: eu não vou prosperar, porque quando eu prospero, vem pessoas invejosas. Eu prefiro ficar aqui só sem nada, pouquinha coisa. Quantas pessoas têm medo da prosperidade por causa dos invejosos? Sempre o invejoso. Se você é feliz, vai ter pessoas invejosas. Se você é alegre, vai ter pessoas invejosas. Se você tem um bom casamento, tem pessoas invejosas. Se você compra um carro, tem pessoas invejosas. Você não pode viver em função delas. Você não pode viver com medo delas. E quando Israel começa a prosperar novamente, por que começou a prosperar? Capítulo 31, versículo 20. E assim fez Ezequias e todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Prosperidade é servir a Deus. Não tem como andar com Deus e não ser próspero. Não tem como servir a Deus e não ser próspero. Quando começa a entrar o devorador, quando começa a entrar enfermidades, algo está indo mal na nossa ligação com Deus. E precisamos observar. Mas o inimigo vem. O inimigo sempre ele se levanta.
Capítulo 32 diz assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Intentou apoderar-se delas. O Brasil é um país invejado. O brasileiro, ele cai na falácia dos estrangeiros e de próprios brasileiros que não amam a sua pátria. Porque o Brasil não tem nada. O Brasil é o pior das nações. Mas os estrangeiros querem o Brasil. As nações querem tomar o Brasil. Não vai ser uma guerra de armas, mas vai ser uma guerra estratégica. Como estamos vendo agora. Vírus, enfermidades, desânimo, levantando o povo contra o governo, comprando a mídia, como nós vemos hoje. Isso é uma guerra, nós já estamos nessa guerra. E muitas vezes nós não nos apercebemos que o mal já se levantou contra nós, que a inveja já se levantou contra a nossa nação. Então ele começa a se preparar. E como nós devemos nos preparar? Ele ali se fortificou, animou. Capítulo 32, versículo 5 diz assim: e ele se animou, e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. O inimigo está entrando contra a tua casa, só existe uma saída: anima-te, esforça-te, busca ferramentas, busca armas, se prepare para uma guerra espiritual. Como você se prepara para uma guerra espiritual? Vindo buscar o Senhor, ouvindo as palavras do Senhor, crendo no Senhor. Versículo de número 6: e pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Há um maior conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor é a nossa proteção. Então, se prepara. O que é necessário para esses dias de guerra? Anima-te, esforça-te, tem de bom ânimo, sem se animar, sem se esforçar e sem ter bom ânimo, você será derrotado. Você vai ver um a um da sua família caindo, sendo derrotado, sendo devorado. Um a um. Nós só temos uma saída: nos animar e nos esforçar. Ele se animou, edificou todo o muro de proteção quebrado. Há muitos muros que estão quebrados. Faça uma revisão no muro de proteção da tua casa. Como está a tua vida espiritual? Até as torres levantou, até as torres. Esses dias preguei sobre o crente torre, aquele que está atento, aquele que está observando, quando o inimigo está vindo, não é quando o inimigo já entrou. Ficar na torre de vigia, para que o inimigo não chegue próximo à nossa porta, para que o inimigo não pule o nosso muro. É torre de vigia. E fortificou, e fez armas e escudos em abundância, pois capitães de guerra. Versículo 7 novamente diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Ah, nós somos um povo pequeno, só eu. Deus está conosco.
Eu e Deus somos a maioria. Fez armas e escudos em abundância, esforçou, e algo muito importante que ele fez: protegeu a fonte. Onde é a nossa fonte? A igreja é a nossa fonte. Onde eu recebo uma palavra de ânimo? A igreja. Dos sacerdotes, dos levitas. Se eu não proteger a igreja, há uma palavra hoje para as pessoas desanimarem. Não, você louva a Deus em qualquer lugar. O povo estava em miséria, porque não subia mais a Jerusalém. O povo está indo para uma decadência, porque se esqueceu do culto ao Senhor. Se alguém neste lugar que foi consagrado, orar e buscar a minha face, se houver peste, eu repreenderei. Se houver doença, eu tirarei a doença. É aqui que é a nossa fonte. Por que fecharam a fonte? Porque a primeira coisa que eles pensam é fechar a igreja. Porque a igreja é a fonte da fé, é a fonte do ânimo, é a fonte da esperança. É daqui que nós louvamos ao Senhor, é daqui que nós criamos coragem e sabemos que não estamos sozinhos. É aqui. Porque o inimigo tem essa estratégia de fechar. O ministro ontem, ele deu um decreto dizendo: a igreja não é mais perigosa do que o ônibus. A igreja não é mais perigosa do que o trem. Está no seu decreto, na página de número 12. Ele usa esses argumentos. Como podemos fechar uma igreja que se busca fé e permitimos que as pessoas andam de ônibus? 100 pessoas dentro de um ônibus. Centenas de pessoas dentro de um trem. Ele diz: isso é uma hipocrisia e uma maldade. Saiba o que estão fazendo contra a igreja. É uma maldade. Sabe por quê? Porque aqui é a fonte. É a fonte da palavra de Deus. É a fonte da verdade. O mundo não quer ouvir a verdade. O mundo não quer que você saiba que existe um Deus que é maior do que todos os exércitos. Duas nações poderosas estão se unindo e formando o maior exército do mundo. Mas conheça a palavra de Deus. Haverá corpos desse exército caídos no chão por 7 meses. E os abutres comerão. Não importa o tamanho desses exércitos, se tornarão em corpos caídos no chão. Porque o Deus dos exércitos guarda o seu povo. Crê na palavra, confia na palavra. Por que o Senhor nos fala isso há milhares de anos atrás? E nós hoje que estamos vivenciando a palavra, estamos com medo. Marcharão contra Israel, mas não entrarão, cairão no caminho. Serão comidas para os corvos. E nós perguntamos: mas os corvos vão comer? Vão. Em Israel há uma espécie de corvo que tinha um único filhote por vez. Está tendo 3 filhotes agora. Será que Deus está apressando as coisas ou não? Será que Deus está cumprindo a sua palavra? Os cientistas estão perguntando como uma espécie que só tinha um filhote passou a ter 3 filhotes agora. Comerão esses corpos. Esses 2 exércitos malignos que estão se levantando, quando se levantar contra o povo de Deus, os seus corpos ficarão na terra por 7 meses. Assim diz a palavra. Eu vou crer em quem? Na palavra de Deus? Ou nos decretos malignos que estão vindo contra a igreja, que estão tentando sujar a fonte? Algo que Ezequias se preocupa era com as fontes. Ele cercou a cidade, ele protegeu a cidade, mas as águas vinham das montanhas. E ele diz: se o inimigo sujar ou envenenar a fonte,
nós morremos. Qual é a estratégia do inimigo contra a tua casa, contra a tua família? Eles introduziram venenos dentro da igreja. Eles sujaram a água da igreja. E a tua família está morrendo. A tua casa está morrendo. Você não sabe mais quem é Cristo. Você não sabe mais o que é Pentecoste. Você não sabe mais o que é Páscoa. O que é a Páscoa? Comprar chocolate? Compre chocolate para o teu filho. Não estou falando para não comprar chocolate. Mas ensine o que é a Páscoa. A verdadeira Páscoa. As nossas crianças crescem achando que Páscoa é chocolate. Não é chocolate. Ensine. Dói ver um sacerdote esperando com as suas vestes sacerdotais. E não entra uma pessoa. Ele ali na porta. Desolado. Acabrunhado, triste. Quando eu vou ao mercado, há uma fila na porta da venda do chocolate. Não traz o seu filho para receber a bênção. Mas foram buscar chocolate. Na fila do chocolate ninguém pega o vírus. Mas na igreja pega. Ah, não posso trazer meu filho na igreja. Você está caindo numa cilada. Estão sujando a tua fonte e você não está percebendo. Você não está reagindo. Você está comendo joio que o inimigo plantou. E o joio da sonolência, da ânsia de vômito. E você não se apercebeu. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra. É tempo de animar. Ele se animou e edificou. Não espere ninguém te animar. Anima-te, esforça-te. Porque senão a tua família será destruída. A tua casa será destruída. A tua empresa será destruída. O teu sustento vai faltar. Só temos bênção na presença de Deus. Por que fechar a fonte? Por que sujar a fonte? Então Ezequias, ele se antecipa ao inimigo. Diga, eu preciso me antecipar ao inimigo e proteger a fonte. Então ele canalizou as fontes. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temas, não vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E o povo descansou. Onde nós vamos descansar? Na palavra de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. 1000 cai de um lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Confiar em Deus. Buscar em Deus. Ele vem canalizar. Versículo 4 diz: assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Porque viriam os reis da Síria e achariam a água que sacia a nossa fonte, que sacia a nossa sede. Cuidar, fazer canais. Não perca esse canal com a igreja. Não perca esse canal com Deus. Não perca esse canal com aquilo que a palavra nos ensina. Não pare de ensinar seu filho a verdade. Versículo de número 30 diz: também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e fez correr por debaixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Guardar a fonte. A fonte nos traz a prosperidade. Quando protegemos a fonte, a prosperidade está mantida. As águas de Gion
que vinham de cima. Gion quer dizer rompimento. As águas que rompiam das fontes, tapou. Não queria que Senaqueribe a contaminasse. Não podemos permitir que o inimigo contamine a nossa fonte. Fez um canal para suprir a cidade. Gion ficou conhecido, tanque do rei nos dias de Jesus. Ficou conhecido também como o tanque de Siloé. Significa o enviado. Aquele que é enviado. A água que é enviada, que veio para trazer vida. Buscarem o Senhor, proteger a fonte, faça uma ligação de suprimento com a fonte. Não permita que o espírito da Babilônia contamine a tua fonte. Não permita que as mentiras, que a idolatria, ele venha contaminar a tua fonte. Fale com o Senhor nessa manhã. É tempo de voltarmos ao Senhor. Hoje estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Ele vive. Ele não está entre os mortos. Ele está vivo. E Ele vela pela sua igreja. Ele vela pela sua palavra. Não perca essa ligação. Não permita a sua fonte ser contaminada. Fale com Deus nesse momento. Busque a prosperidade. Busque a celebração. Venha celebrar. Venha celebrar. Marque na tua agenda. Não há nada prioritário do que estar em comunhão com Cristo. Saia da tua casa no domingo. Venha celebrar a ceia. Segundo domingo é celebração de ceia. Nós temos espaço. Ninguém vai ficar tocando no outro, mas toque no corpo de Jesus. Há um lugar para tocar no corpo de Jesus. Há um lugar para sarar as tuas chagas e as tuas enfermidades. Se coloque em pé. Cuide da tua fonte. A primeira coisa que Ezequias se preocupou antes da guerra foi preservar a sua fonte. Não perca essa ligação com a igreja. Não perca essa ligação com Cristo. Salve a tua família. Salve a tua casa. Senhor meu Pai. Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor. Senhor, te agradecemos por essa semana. Senhor, nos faz voltar, Senhor, a tua presença. Nos faça voltar, Senhor. Senhor, nos faça reviver as festas, as alegrias, os louvores, a comunhão. Senhor, venha sobre esta nação, Pai. Senhor, eu decreto em teu nome que os montões vão se começar a formar novamente. Senhor, aqueles que te servem farão a diferença. Aqueles que te buscam verão a prosperidade, verão a paz, verão a alegria, verão a saúde. Em nome de Jesus. Não deixe contaminar a tua fonte. Preserve a tua fonte. Amém.